Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando o Na Trilha da História. Hoje nós vamos bater um papo sobre a revolta da vacina. Esse levante popular ocorreu em novembro de 1904, há 112 anos, no Rio de Janeiro, quando o presidente Rodrigues Alves decidiu implementar a vacinação obrigatória contra a varíola. Antes disso, o governo já havia promovido o combate aos mosquitos que transmitiam a febre amarela e aos ratos que provocavam a peste bubônica. E contou com o trabalho dos cariocas nessa empreitada, chegando a pagar R$300 por roedor morto. Para garantir a imunização contra a varíola, além da caça aos ratos e aos mosquitos, as brigadas sanitárias eram orientadas a entrar em todas as casas, mesmo que à força. Os cidadãos, especialmente os mais humildes, se rebelaram e houve confronto com a polícia. Mas, ao contrário do que possa parecer, essa forte reação dos moradores da então capital da República não foi motivada apenas pela vacinação obrigatória. Antes de apresentar a entrevistada e a trilha sonora do programa de hoje, vamos ouvir um resuminho dos bastidores da revolta da vacina. A história de hoje em 1 minuto. O sistema sanitário do Rio de Janeiro do fim do século XIX e início do século XX era muito precário. Não raros dejetos eram lançados nas ruas e várias epidemias se alastravam pela então capital do país. Em 1902, o paulista Rodrigues Alves assumiu a presidência da República e decidiu lutar com pulso firme contra essas doenças. Para liderar o combate, foi convidado o sanitarista Oswaldo Cruz, que havia estudado no Instituto Pasteur, em Paris, com importantes especialistas da área. O jovem médico determinou o extermínio dos ratos que provocavam a peste bubônica e dos mosquitos que transmitiam a febre amarela. Também conseguiu aprovar a lei da vacina obrigatória contra a varíola. E em meio a essa guerra contra as doenças, o Rio de Janeiro passou por uma grande reforma urbana. Casas localizadas no centro da cidade foram demolidas e estima-se que 14 mil cariocas foram obrigados a se mudar para os morros e as periferias. A indignação contra a vacina obrigatória, a remodelação da cidade e o consequente empobrecimento das famílias desalojadas foram o estopim do levante popular de 1904, inflamado por políticos de oposição ao governo de Rodrigues Alves e apoiado por jovens militares. E para nos guiar pelo contexto político e pelos fatos que levaram à revolta da vacina, nós vamos conversar agora com a historiadora Ana Lúcia Girão. Ela é doutora em História das Ciências e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Ana Lúcia, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Na Trilha da História. Eu que agradeço por poder participar desse programa. E a trilha sonora do programa de hoje, Ana Lúcia, é formada por músicas de Joaquim Calado, conhecido como o pai dos chorões. O flautista carioca é considerado um dos criadores do chorinho e foi um dos grandes incentivadores da carreira de Chiquinha Gonzaga. Ele viveu em uma época em que o Rio de Janeiro tinha condições sanitárias muito frágeis e o compositor morreu aos 31 anos de idade, em março de 1880, após dias de febre alta e de calafrios. Segundo os jornais da época, ele teria contraído meningoencefalite, doença associada ao deficiente sistema de saneamento básico. Ana Lúcia, eu queria começar a nossa entrevista te perguntando como é que era o Rio de Janeiro nessa segunda metade do século XIX, época em que viveu Joaquim Calado, e nos primeiros anos do século XX. Quais eram as condições de higiene e de infraestrutura urbana daquela época? O Rio de Janeiro, nesse momento, e já desde o início do século XIX, principalmente depois da chegada da família real, vinha sendo um processo de crescimento muito grande, né? E não havia infraestrutura para receber tanta gente, né? Você tinha uma imigração muito grande, você tinha uma chegada muito grande de escravos, e não tinha infraestrutura para receber
receber, e não tinha saneamento básico, os dejetos, o esgoto, eles eram lançados no mar ou na rua, e fora que, por exemplo, matadouros de animais, né, que eram usados na alimentação das pessoas, né, os restos dos bichos, as carcaças dos bichos, às vezes ficavam na rua, ficavam na praia. Era uma cidade, assim, bastante insalubre nesse sentido. E Ana Lúcia, quais que eram as principais doenças daquela época? Sim, muitas das doenças, elas chegavam nos navios, né? Em 1849, no verão de 1849 para 1850, houve o primeiro grande surto de febre amarela do Rio de Janeiro. Até então não se tinha notícia de casos de febre amarela na cidade, né? Antes disso, você tinha casos de varíola, principalmente no inverno, a época em que mais acontecia casos de varíola, e também a partir de 1855, 1856 também, teve uma grande epidemia de cólera. Cólera é uma doença basicamente de falta de saneamento básico mesmo, né? Além disso, havia tuberculose, malária, essas eram as doenças que esporadicamente atingiam a cidade, fossem em casos isolados ou então em surtos, né, epidêmicos. E a partir de 1899 chega a epidemia, uma pandemia de peste bubônica também ao Rio de Janeiro, né, e essa vem através do porto. Primeiro atinge o Porto de Santos e depois atinge o Porto do Rio de Janeiro. Então muitas doenças chegavam através do porto. Na Trilha da História. No programa de hoje, a revolta da vacina. Ainda vamos destrinchar esse assunto, mas eu gostaria, Ana Lu, só para a gente resumir e para a gente iniciar o tema, o que foi a revolta da vacina? Foi uma rebelião popular que não tinha só a ver com as medidas sanitárias, não foi isso? Ela teve um aspecto de revolta popular. Essa revolta popular era contra a vacinação obrigatória também, mas era também uma revolta popular contra o processo de remodelação urbana da cidade, que de uma certa maneira expulsava a população mais pobre da cidade, do centro da cidade, né? E ela era obrigada a ir ou para a favela ou ir para as partes mais longínquas, né, da cidade. E ela foi também um levante militar. E ela teve também outros elementos, como, por exemplo, se você pegar a Liga contra a Vacinação Obrigatória, ela foi, na realidade, uma aliança entre esses setores intelectuais e positivistas da população, né? Alguns setores de dentro do Exército insatisfeitos, né, com os rumos que a República ia tomando. Você tinha aliança com setores, algumas lideranças operárias, assim, alguns setores mais populares que estavam sendo colocados à margem nesse processo de remodelação da cidade. E você tinha também grandes debates no Congresso sobre a validade ou não dessa vacinação obrigatória. Ou seja, foi algo muito mais complexo do que uma revolta contra uma vacinação obrigatória em si, né? Tem vários outros contextos que a gente precisa entender. Vários outros contextos que têm que ser levados em consideração para a gente entender esse movimento. Ele certamente não foi um movimento, quer dizer, na época ele foi caracterizado um movimento das massas populares ignorantes contra a ciência e contra os avanços da ciência. Não é exatamente assim. A gente tem que entender assim, um pouco que o contexto autoritário, né, das políticas que vinham sendo implantadas naquele momento e de que maneira que aquilo atingia a população, né? Tá certo. Ana Lúcia, vamos ouvir agora a primeira música do Na Trilha da História de hoje. É o chorinho mais conhecido de Joaquim Calado, chamado Flor Amorosa. Infelizmente, ele não viveu o tempo necessário para testemunhar o sucesso dessa canção. Aqui no Na Trilha da História, vamos escutar o arranjo do maestro Marcos Viana.
Você está ouvindo Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo. Esta foi Flor Amorosa, composição de Joaquim Calado, no arranjo de Marcos Viana. Para você que ligou o rádio agora, nossa convidada de hoje do Na Trilha da História é Ana Lúcia Girão, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos batendo um papo sobre a situação sanitária do país no final do século XIX, início do século XX, e sobre a revolta da vacina. Ana Lúcia, diante dessas condições precárias de saneamento básico daquela época que a gente estava falando agora há pouco, quais foram as ações e as pesquisas desenvolvidas para combater essas doenças? Olha, desde o surgimento desse primeiro surto de febre amarela, né, que começou nesse verão de 49 e 50, você tinha uma série de discussões científicas sobre as origens dessas doenças, né? Havia uma série de controvérsias científicas que, na verdade, elas nunca davam em nada porque não se chegava exatamente a um consenso sobre o que causava essas doenças, né? Algumas medidas foram tomadas pela Junta Central de Higiene e que dizia que os doentes deveriam ser isolados, ficavam no isolamento no hospital e de preferência fora da cidade, né? Eles propunham também quarentenas para os navios que chegavam no porto, né? Mas todas essas medidas tinham uma certa dificuldade de serem executadas, porque ainda não havia notificação obrigatória dos casos de doença. Então, não se sabia exatamente quem eram os doentes, aonde eles estavam, para que houvesse um controle de que eles estavam sendo hospitalizados e tratados, né? A sensação na época devia ser de terror, né, Ana Lúcia? Porque, assim, você não sabia o que provocava as doenças, não sabia como era transmitido. Você via gente morrendo muito jovem, né? Só pra gente ter uma ideia, assim, pros ouvintes que estão hoje, não estão imaginando o que era epidemias como essa, né, há um século, devia ser uma situação realmente de terror, né? Por exemplo, né, essa de 1849, 50, a população da cidade, nesse momento, era de cerca de 266 mil pessoas e uma estimativa de que de 10 a 15 mil vítimas fatais, né? O que é um número extraordinário, né? Na Trilha da História. No programa de hoje, a revolta da vacina. E nesse contexto entra o sanitarista Oswaldo Cruz, né, que mudou o rumo da nossa história, não foi isso, Ana Lúcia? O que aconteceu? Quem foi ele? Quem foi Oswaldo Cruz? O que ele fez? O Oswaldo Cruz foi um cientista que, desde o tempo que ele estava na faculdade, ele sempre se interessou muito pela medicina experimental, né? Ele sempre quis... Pesquisa. Ele quis mais a pesquisa. Mais esse lado de pesquisa e tal. Assim que ele se formou, no ano seguinte, ele se casou e a mulher dele era filha de um comerciante muito rico, né? E ele deu de presente de casamento para eles a montagem de um laboratório. O Oswaldo Cruz, então, pôde no porão da casa dele montar um laboratório, né? E aí um pouco que se dedicar à atividade de pesquisa dentro desse laboratório, né? E fora disso, ele trabalhava na clínica dos operários da fábrica de tecido Corcovado e foi trabalhar também na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, né? E aí, em 1894, também houve um grande surto de cólera no Vale do Paraíba. E ele, junto com outros professores da Faculdade de Medicina, que ele não era professor da Faculdade de Medicina, mas junto com o Francisco Fajardo e o Chapeau Prévost, eles tentaram implementar medidas de controle dessa epidemia, né, no Vale do Paraíba, e faziam vários exames laboratoriais nesse laboratório, que ele tinha em casa e que o Fajardo também tinha. Enfim, essa foi, assim, digamos que foi a primeira experiência dele que a gente sabe nessa área de saúde pública, né? Com a cólera, né? Contra a cólera no Vale do Paraíba. Entre 1896 e 1898, ele foi para a França e ele foi estudar no Instituto Pasteur de Paris. Essa também foi uma viagem bancada pelo sogro dele, né? Ele aí já foi com a esposa, ele tinha 2 filhos pequenos e a esposa foi grávida da terceira filha, né? Que nasceu lá em Paris. E ele permaneceu lá por 2 anos estudando microbiologia, né? Fazendo uma especialização em microbiologia. E ele foi aprender técnica de vidraria numa fábrica de vidros. Ele foi aprender a soprar vidro para fazer vidraria de laboratório. Olha que interessante, né? Eu acho isso assim o máximo.
Aí, quando ele voltou para cá, ele introduziu essas técnicas de vidraria aqui e começou a fabricar aqui os vidros para o laboratório. Lá na Policlínica, ele chefiava o laboratório de diagnóstico de moléstias internas, né? E aí, em 1899, ele vai para Santos, né? Porque ele vai investigar o surto, né, de peste bubônica que está chegando no Porto de Santos naquele momento, né? E é também um momento em que, por medo de que essa epidemia de peste bubônica também atingisse o Porto do Rio de Janeiro, como de fato atingiu, começa a haver, então, um grande interesse na criação de institutos soroterápicos aqui no Brasil, né? Quer dizer, o Instituto Pasteur, ele fabricava o soro, mas não numa escala que permitisse atender uma demanda muito grande, né? Então, era necessário a criação de institutos soroterápicos. E aí foi criado o Instituto Soroterápico Federal, aqui no Rio de Janeiro, né? Que depois veio a se transformar no Instituto Oswaldo Cruz. E em São Paulo, o Vital Brasil também vai criar um Instituto Butantan, que foi o Instituto Soroterápico de lá. Ana, vamos ouvir outra música do Joaquim Calado? Hoje nós estamos explorando a obra de Joaquim Calado, pai dos Chorões, e uma das vítimas de doenças epidêmicas que assolaram o Rio de Janeiro no final do século XIX. Vamos ouvir então Como é Bom Saber, no arranjo do maestro Marcos Viana. Na Trilha da História. No programa de hoje, a revolta da vacina. Oswaldo Cruz foi então chamado pelo presidente Rodrigues Alves para combater as epidemias. E foi nesse contexto que o Departamento de Saúde começou a colocar em prática as ações para combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Como é que eram essas ações? Em 1903, ele é convidado para dirigir a Diretoria-Geral de Saúde Pública, né? Desde 1902, que em 1902 o Rodrigues Alves, né, se elege como presidente da República com uma grande promessa de remodelar a capital, né, a capital federal, que era o Rio de Janeiro, e junto disso vem a questão do combate às doenças, né? Quer dizer, havia então naquele momento a necessidade de você combater 3 grandes doenças, embora outras doenças também acometessem a população, né? Mas naquele momento o foco era o combate à febre amarela, o combate à peste bubônica e o combate à varíola, né? O combate à febre amarela, ele é basicamente na questão de que o Oswaldo Cruz, ele adota o início dos estudos da medicina tropical, né? Quer dizer, a ideia de que havia um vetor de doenças, né? Que havia um intermediário que poderia transmitir a doença de uma pessoa para outra, né? Então foi a partir dessas ideias que um médico cubano pôde desenvolver uma teoria,
né, de que a febre amarela se transmitia a partir de um mosquito, né, a partir de um inseto. E isso o médico cubano que descobriu, então? Foi um médico cubano que descobriu isso, que chamava-se Juan Finley, né? E o Oswaldo Cruz teve contato com os relatos sobre essa experiência, né? E resolveu apostar nessa teoria. Agora, era uma aposta numa novidade, seria uma segunda experiência que ia ser tentada aqui. Para fazer o combate a essas doenças, ele dividiu a cidade em distritos sanitários, e cada distrito sanitário tinha uma delegacia. Ele implementou também a notificação obrigatória da doença, né? Quer dizer, os médicos eram obrigados a notificar os casos para que ele pudesse fazer um controle epidemiológico e direcionar os guardas sanitários para os lugares onde estavam tendo a doença, né? Mas na prática, como é que era esse combate aos mosquitos e à peste bubônica? Foi algo que aconteceu mais ou menos na mesma época, né? Eu acho que a peste bubônica um pouco antes, depois a febre amarela, né? Não, isso tudo foi simultâneo. Simultâneo. E como é que era, então, esse combate na prática? O que era feito? Então, os guardas sanitários, então, visitavam as casas, né, os locais de prováveis focos da doença. Então, eles faziam limpeza de calhas, porque as calhas, elas acumulavam água e a água acumulava as larvas, né? Você tinha que matar o mosquito também, então eles queimavam piretro e querosene dentro das casas e por fora eles colocavam um pano em volta da casa para que os mosquitos não fugissem, né, e ficassem presos naquele lugar, e ali eles queimavam piretro e querosene para matar os mosquitos. Então, eles combatiam os focos das larvas dos mosquitos e combatiam também os mosquitos adultos, né? Os doentes eram ou deveriam ser isolados no hospital, e aí eles eram isolados com telas para que o mosquito não pudesse picar esse doente, né? Ou em casa também, mas eles deviam ser isolados com mosquiteiros. O combate na rua, eles tinham um aparelho que chamava aparelho Clayton, onde eles jogavam também esse piretro nos bueiros, né? E nos lugares assim da rua, nos lugares públicos onde poderia haver foco de mosquito. Isso também ajudava a combater a peste bubônica, porque a peste bubônica ela é transmitida a partir de uma pulga do rato. E como é que ele se envolveu no combate dessa peste bubônica? Também tinha uma história de que tinham, digamos, um exército de pessoas que matavam os ratos. Como é que era essa história? Que depois pagavam para essas pessoas, para os ratos que elas matavam? Como é que foi isso? Olha só, a peste bubônica, a prevenção era a partir dessas pulgas que davam no rato. Então eles resolveram desratizar a cidade, e uma maneira de desratizar a cidade seria comprando ratos, fazendo com que a população caçasse os ratos e vendessem, e aí eles compravam, né, para poder matar esses ratos, né. O que começou a acontecer é que as pessoas começaram a criar ratos para vender, virou um negócio, né. O pessoal se aproveitou da situação, né? Não, e tinha gente assim, de Niterói, que criava rato e vinha vender no Rio de Janeiro. Então, importava ratos de cidades. O negócio era acabar com os ratos, eles resolveram criar os ratos para ganhar o dinheiro, né? Então essa medida gerou uma polêmica enorme, gerou uma quantidade de charges nos jornais, de discussão, né? Porque foi uma medida realmente muito, muito radical e muito polêmica, né? Na Trilha da História. Hoje, aqui no Na Trilha da História, nós estamos conversando com a historiadora Ana Lúcia Girão, ela que é doutora em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz. E agora nós vamos ouvir a próxima música do programa, é Salomé, de Joaquim Calado, esse compositor que é o homenageado de hoje do Na Trilha da História, ele que foi uma das vítimas fatais da falta de infraestrutura sanitária da então capital do país. Vamos então de Salomé, de Joaquim Calado. A música, assim como as anteriores, tem arranjo do maestro Marcos Viana.
Na Trilha da História. No programa de hoje, a revolta da vacina. Bom, Ana, a gente falou sobre a peste bubônica, a gente falou sobre a febre amarela e agora eu gostaria de falar sobre a varíola. Houve a vacinação obrigatória da varíola, né? O que aconteceu? A vacina antivariólica ela foi desenvolvida por um médico inglês chamado Jenner já no século XVIII, né? Então ela já era bem conhecida. E ela era produzida no Brasil pelo Instituto Vacinogênico, que pertencia ao Barão de Pedro Afonso, né? E já desde o final do século XIX, finalzinho do XIX, ela já era envasada. Isso permitiu com que a população pudesse ser vacinada mais facilmente, mas essa vacinação não era obrigatória ainda, né? E como é que era o protocolo de vacina? Eles iam na casa das pessoas? Eles iam na casa das pessoas. Eles buscavam as pessoas para poder vacinar. Entravam mesmo na casa das pessoas? Se a pessoa não deixasse, tinha que entrar de qualquer maneira, né? Às vezes eles entravam com habeas corpus, né? As pessoas, né, as próprias pessoas tentavam se defender não só da visita do agente vacinador, mas da visita do agente que poderia condenar daquela moradia como insalubre, né? E aí mandar derrubar. E muitas vezes esses agentes sanitários eram orientados a agir durante a noite para chegar antes do habeas corpus. Você está ouvindo Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo. Ana Lúcia, foi no governo do presidente Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906, que o centro do Rio de Janeiro passou por uma remodelação urbana. Várias construções foram demolidas para que o governo pudesse alargar as avenidas e dar um ar mais parisiense à então capital do país. Mas, ao mesmo tempo, muitos moradores foram desalojados. Isso criou um clima de tensão entre a população mais pobre, né, Ana? Olha, quando você abre, o Rio de Janeiro era uma cidade de ruas estreitas, de vielas, né? Então, assim, a ideia de que você vai abrir grandes avenidas, então que o ar vai circular e que os maus ares serão expulsos, né? O nome da doença malária vem disso, maus ares, né? E que os maus ares seriam expulsos da cidade, que você havia, com a circulação de ar a partir dessas grandes avenidas, né? Você teria também um ambiente mais saudável, né? Então havia isso, quer dizer, e havia também toda uma questão da importação de modelos europeus de cidade grande, né? E de embelezamento também da cidade. E de embelezamento da cidade, exatamente, né? Você tinha, assim, no Rio de Janeiro, nesse momento, uma série de artesãos que vendiam seus produtos e seus serviços na rua, né? O Rio de Janeiro tinha sido uma cidade que você tinha muito escravo de ganho, né? Ainda na época da escravidão, né? Você tinha muitos escravos de ganho, que eram pessoas que vendiam comidas, que vendiam produtos feitos artesanalmente, que vendiam na rua, né? E que tinham os quiosques. Esse processo de remodelação, ele vai acabar com isso, né? Até porque ele traz também uma questão de vigilância sanitária, comida que era vendida na rua, às vezes não tinha qualidade, às vezes podia estar estragada, atraía bicho, atraía mosca, atraía mosquito, enfim. Todo esse comércio ambulante e esses pequenos serviços que eram prestados na rua, eles vão ser muito combatidos, né? A rua vai ser um lugar de circulação de pessoas e um lugar de circulação de pessoas de uma determinada nível social, e que a visão dessas pessoas, né, desses pequenos, tanto ali ex-escravos, né, quanto pequenos trabalhadores braçais e pequenos comerciantes, né, eles vão ser um pouco que banidos da cidade, né, banidos do centro da cidade, dessas ruas mais importantes, e você vai ter que começar a ter um comércio de produtos de luxo também, né. Mudou tudo, né, as pessoas foram expulsas, os artesãos foram expulsos, as pessoas que moravam ali também, as casas foram demolidas, não foi isso? Isso. Se você parar para pensar, isso é um processo que até hoje a gente vê acontecer no Rio de Janeiro, né? Você teve depois grandes processos de remoção de favelas. Se você pegar a história do Rio de Janeiro, todos os processos de planejamentos urbanos do Rio de Janeiro, eles têm essa característica em comum, né? Mas será que nesse momento, Ana, o que chocou também foi a rapidez, como o processo foi feito, a falta de segurança jurídica das pessoas, assim, vai demolir a casa, aí tira a pessoa de lá, essa reforma muito rápida do Rio de Janeiro,
Janeiro? Será que isso também não chocou? Porque isso também estava atendendo a interesses especulativos do centro da cidade, né? Isso aí, então você tem que ver que a população estava realmente... Na hora que você tem toda uma política de Estado, todo um processo de modernização da cidade e de melhoria das condições de moradia, você tem a expulsão das pessoas que moram ali, né, para que aquelas áreas possam ser ocupadas por pessoas de uma classe social mais alta, né, pelos comerciantes. Então a população, ela vai de uma certa maneira, né, subindo os morros, né, algumas pessoas elas vão para outras áreas que estão assim, meio que periféricas em relação a essa remodelação, ainda que próximas dali, né, que é hoje o que a gente conhece como Gamboa, Santo Cristo, que também faz parte daquela região portuária, mas que estava um pouco fora. E você tem também uma população de classe média, de trabalhadores assalariados, até funcionários públicos ou militares, esses vão para os subúrbios, né? Quer dizer, os subúrbios você tinha já o crescimento dos trens, né? Para interligar o subúrbio com a área urbana, e aí, assim, essas pessoas tinham mais condição de se estabelecer, de formar, de criar os bairros, de construir casa ou de alugar casa, porque elas tinham um emprego mais estável, né? Pois é. E a população, essa população que ganhava o seu dia vendendo alguma coisa ou prestando algum serviço, né? Que era essa coisa mais do biscate e tal, e do comércio de rua, essa população que era mais pobre, ela ia também para moradias insalubres e tal, mas mais próximas ali do centro da cidade, porque também ir para o subúrbio significava você precisar de dinheiro para se deslocar, né? E Ana, essa reforma do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, também envolveu uma reforma do porto da cidade, não foi isso? Então, a questão do porto era uma questão importantíssima para aquela época, porque o porto do Rio de Janeiro, ele era um lugar de chegada de imigrantes para trabalhar nas fazendas cafeeiras, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, né, através do Vale do Paraíba, e também de chegada muito grande de produtos estrangeiros, né, porque havia uma produção artesanal, mas não uma produção industrial no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Então, e o porto tinha pouca infraestrutura, né? O porto tinha pouca infraestrutura. Houve uma grande modernização do porto do Rio de Janeiro, quer dizer, você retifica a linha do porto, cria cais para que navios de grande calado pudessem chegar até aqui. Você também eletrifica o porto. Então, boa parte das atividades passam a ser feitas através de guindaste. Então, você tem um aumento da capacidade desse porto de receber navios e de descarregar e carregar navios. E tudo isso interligado com estradas de ferro, né? Esse foi um momento, né, de um grande boom de malha ferroviária no Brasil, né? Então, você tem todo um processo de modernização que é implementado para implantar essas relações capitalistas de produção, de circulação de mercadorias, e o Brasil, como um grande importador de produtos, né, inclusive de primeira necessidade, e de mão de obra, né, e como um grande exportador de produtos agrícolas, né, também. O porto era um lugar fundamental nesse momento. Você está ouvindo Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo. Agora vamos a mais uma música de Joaquim Calado, esse flautista e compositor talentosíssimo, considerado o pai dos Chorões e que morreu em decorrência de uma das epidemias que devastaram o Rio de Janeiro no final do século XIX e o início do século XX. A canção que vamos ouvir agora se chama Querida por Todos e foi uma homenagem de Joaquim Calado à chorona Chiquinha Gonzaga. Mais uma vez, o arranjo é de Marcos Viana.
foi querida por todos, composição de Joaquim Calado, músico homenageado de hoje aqui no Na Trilha da História. O flautista, uma das vítimas fatais da falta de saneamento básico do Rio de Janeiro no final do século XIX, está proporcionando a nossa trilha sonora para o programa sobre a revolta da vacina, que está contando com a participação da historiadora e doutora em História das Ciências, Ana Lúcia Girão. Na Trilha da História. No dia 9 de novembro de 1904, foi publicado o Plano de Regulamentação da Aplicação da Vacina Obrigatória contra a Varíola. E foi a partir daí que a revolta começou propriamente dita, não foi isso, Ana Lúcia? O que aconteceu, assim? Eu queria que você descrevesse o cenário. Olha, esse primeiro momento foi um momento de revolta popular mesmo, né? Era confronto direto da população e da polícia, né? Muita gente envolvida, era mais a população pobre, a população atingida pela vacina. Esse era um levante popular mesmo, né? Quer dizer, a população, a cidade estava sendo reconstruída, então, assim, a população se armava a partir do que ela conseguia encontrar na rua, de pedra, de pedaços de pau, de pedaços de ferro. Então, era isso que a população usava para se defender e também para atacar aquilo que eu falei, né? Que eram os elementos, assim, mais icônicos dessa modernização burguesa da qual eles estavam excluídos, né? Então, e aí havia grandes confrontos com a polícia, né? A polícia vinha, muitas vezes, a cavalaria vinha, né, contra a população e havia tiroteios, a população montou barricada, bloqueou ruas, e também aquela célebre imagem do bonde virado, né? É uma imagem que tem um bonde virado, assim, no meio da rua, várias pessoas ao lado, né? Vários bondes foram virados nesse momento, né? A partir daí você começa a ter a polícia de alguma maneira, né? Já um pouco que conseguindo dominar, né? Porque tem uma superioridade de forças muito grande. E de armamento, né? E de armamento, o presidente, ele convoca o exército e a marinha, né? Também para virem para combater, né? As pessoas vão sendo presas, os grandes líderes, né? Os maiores revoltosos, eles foram presos e foram deportados para a Amazônia, para o Acre, né? E aí você tinha aquela revolta militar, né, que já estava sendo planejada, ela é adiantada, né, em função desses levantes todos, ela começa a acontecer também. Ou seja, paralelamente a isso, né, teve a população que se revoltou contra a vacina obrigatória, mas nos quartéis os militares já estavam preparando um golpe, é isso? Então, aí na Praia Vermelha, que era a escola militar, né, há um grande levante que também é reprimido. Mas né? por que os militares estavam se revoltando contra o governo naquele momento? Porque você tinha nesse momento uma grande hegemonia das oligarquias cafeeiras, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que era aquela de Minas Gerais e de São Paulo, né? Então você tinha assim esses membros do exército que inicialmente, no período inicial da República, eles estiveram no centro do poder, eles vão sendo afastados dos postos de poder mais importantes, né? Ou seja, no início aí, tinha o Marechal Deodoro, o Marechal os dois marechais ali, mas depois foi substituída pela República do Café com Leite, né? Que era... porque assim, você tem um processo de descentralização e de federalização dessa república, né? Quer dizer, você tem os poderes estaduais de Minas e de São Paulo, que eram as grandes regiões produtoras nesse momento, né? Dos maiores produtos de exportação naquele momento, né? Então você tinha um pouco essa fragmentação do poder central e uma federalização maior, né? Um processo de federalização maior. E esses militares, eles justamente estavam se rebelando contra isso. Eles tinham a ideia de depor o presidente Rodrigues Alves, né? E de tomar o poder, mas eles também vão ser atacados, eles também vão ser reprimidos e esse levante, ele também vai ser fracassado, né? Quer dizer, foi uma semana de combates que foi duramente reprimido, tanto os combates populares quanto o levante militar. E aí você tem no final, quer dizer, consegue deter a revolta, né? O governo Rodrigues Alves consegue deter a revolta, mas a lei da vacinação obrigatória é revogada. Ela vira optativa, né? Ela deixa de ser obrigatória. Mas continua a vacinação, só ela vira optativa. Não, ela continua a ter a vacinação, continua a ter. Em 1908 você vai ter um outro surto muito grande de varíola, né? E muita gente vai se vacinar espontaneamente, né? Na Trilha da História. No programa de hoje, a revolta da vacina.
E entre os políticos, a gente falou dos militares, do povo, entre os políticos a oposição também estava inflamando muito ali o discurso, né? Houve um oportunismo também da oposição ali? Com certeza, quer dizer, houve um oportunismo da oposição insuflando as massas, né, contra aquele governo que eles estavam fazendo oposição, mas era assim, a questão no Congresso era uma mera questão de disputa de poder, né? Não era assim, não havia assim uma ideologia que colocasse em xeque assim, forças diferentes, não, era uma briga de poder. E Ana, a vacina em si, ela provocou também reações de outras parcelas da população, além da população mais pobre, e por vários motivos, não foi isso? Você tinha os positivistas que não aceitavam essa intromissão do Estado no corpo das pessoas, né? Quer dizer, você era obrigado a se inocular, porque a vacina, ela nada mais é do que você vai inocular uma versão branda da doença, né? E essa versão muito branda vai fazer com que o seu corpo crie anticorpos para se defender da doença, e aí se você tiver contato com a doença real, você já tem um anticorpo, você não vai adquirir essa doença, né? Só que algumas pessoas achavam também que você ia contrair a doença, né? Que era um escândalo na época, né? As pessoas pensarem que vai ter uma partezinha da doença que vai entrar em mim, como assim? Uma época que era muito desconhecida como é que funcionava uma vacina, né, Ana? E havia também a questão moral, né? Porque, assim, a vacina era dada no braço ou na perna, e as mulheres eram obrigadas a mostrar a perna ou o braço para os agentes vacinadores, né? Então tinha essa questão também que gerava um certo desconforto nas famílias, né? E tinham charges no jornal, né? Dos agentes, aí a moça mostrando o braço, tinha uma ideia de que mostrar as partes íntimas, né? Para o agente de saúde. Pois é. Tinha essa questão também, quer dizer, tinha todo um estranhamento com uma política, né, de Estado que vinha sendo imposta de forma autoritária, né, então, assim, várias formas de estranhamento, né, e várias formas de a população se encarava isso de maneiras distintas, né, mas, assim, isso gerou toda essa revolta contra a vacina, né. Você está ouvindo Na Trilha da História, uma biografia musical do Brasil e do mundo. Ana, para a gente fazer um balanço final, quais foram os erros e os acertos do governo durante esse plano de erradicação de doenças endêmicas aqui no Rio de Janeiro? É meio complicado falar nessa questão de erros, porque se a gente olhar com o olho de agora, existe um certo anacronismo nesse julgamento, né? Quer dizer, eu acho que uma coisa que a gente podia, assim, mesmo com esse olhar de hoje, né? É difícil a gente julgar hoje o que foi no passado, né? Como erro, seria, assim, uma implementação autoritária dessas políticas, e ao mesmo tempo que você tem a remodelação da cidade expulsando as pessoas, né? E aquela coisa do bota abaixo, né? As casas sendo demolidas, etc, etc. Uma lei de código sanitário muito radical, né? Contra as pessoas, assim, a maneira como isso foi colocado, talvez seja um erro, talvez tenha sido um erro, né? E mais um grande acerto que eu acho foi ter apostado nessa teoria, né, cubana, nessa teoria havanesa de combate ao mosquito e de ter, então, conseguido vencer a febre amarela dessa forma, naquele momento, né? Depois, no final dos anos 20, a febre amarela vai voltar de novo, né? Mas, naquele momento, conseguiu vencer, quer dizer, você tinha quase todo ano, você tinha grandes surtos de febre amarela, né? No verão, e aí você começa a ter vários verões sem febre amarela, né? Então, isso eu acho que foi um grande acerto, né? E essa implementação também do combate a outras doenças, né? De você ter um desenvolvimento científico nessa área, né? Que permitisse produzir esse soro, a vacina, enfim, criar instituições que não só que produziam isso, mas que iam naquele momento começar uma grande agenda de pesquisa, implementar uma grande agenda de pesquisa nessa área biomédica no país. Eu acho que isso certamente foi um acerto e a gente colhe os frutos desse acerto até hoje, né? Bom, Na Trilha da História chegou ao fim. Hoje o programa teve a participação da historiadora Ana Lúcia Girão. Ela é doutora em História das Ciências e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E ela nos conduziu pelos motivos que levaram à revolta da vacina, ocorrida no ano de 1904, no Rio de Janeiro. Ana Lúcia, muito obrigada pelos ensinamentos sobre esse período tão importante da história do Brasil.
Poxa, eu que agradeço, adorei participar. Ao longo do programa, nós ouvimos arranjos do maestro Marcos Viana, mas para terminar o episódio de hoje, vamos ouvir uma versão de Flor Amorosa, a primeira música apresentada aqui no programa, com letra de Catulo da Paixão Cearense, na voz da doce Lísia Conde. Essa música foi uma das mais famosas de Joaquim Calado. Até semana que vem, pessoal! Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Porque é uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor, em uma taça perfumada de coral. Um beijo dá, não vejo mal, é um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu pudesses extirpar dos lábios meus um beijo teu, tirar-o por Deus, vê se me arrancas esse odor de resedar. Sangrar minha boca é um favor, vem cá. Mais fazer questão, já perdi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó dos meus ais, perdão, sim ou não, olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés, sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum em mais ninguém eu hei de dar. Se ontem beijavas um jasmim de teu jardim a mim, oh, porque juras mil torturas, mil agruras, porque juras meu coração delito algum por te beijar não vê, só por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Operação de áudio, Sanderson Freitas. Colaborou na locução do programa de hoje, Pauline Gualberto Thor. Esta é uma produção da Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.